Igreja, a paz de Jesus, que você tenha uma semana abençoada por Deus juntamente com os seus. Vamos falar da mulher azul e vermelha do Apocalipse 17, a grande prostituta das nações, a besta escarlate, que a mulher está montada e que a conduz, o oitavo rei que virá do abismo e que vai à perdição, e a cidade que a mulher reina sobre todos os reis da terra. E em que momento estamos vivendo? Sou Vlá Esperança, seguidor de Jesus, e influenciador a você das boas notícias da salvação à eternidade. Peço que você não apenas escute, mas ouça, reflita e retenha o que é bom. O livro de Apocalipse, revelado a João, tem dois períodos importantes para que possamos entender. E aqui é o ponto-chave de todo o livro, que é o versículo de Apocalipse 1,19, que diz assim: escreva as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Palavras de Jesus a João dizendo que estava morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. As coisas presentes que João viu foi as palavras ditas a ele referente às 7 igrejas, que era a época dele e que se estende até nós. A partir das 7 igrejas, que termina no capítulo 3, começa as coisas futuras que irão acontecer. Pois o texto diz assim, Apocalipse 4, 1 em diante. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Então, igreja, aqui é a divisão do tempo presente de João para o futuro. Todas as coisas que irão acontecer. Então, a partir do capítulo 4, tudo é futuro para os nossos dias. Sendo assim, vamos refletir e desvendar no capítulo 17, que fala da mulher azul e vermelha montada na besta escarlate, o oitavo rei, e do capítulo 13, que fala da besta do mar e da terra, que a do mar é a mesma besta escarlate do capítulo 17. E o capítulo começa com um anjo dizendo a João: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra que se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, os reis e os habitantes iam e vinham para se beneficiar dessa terra, país e cidade. País azul e vermelho, qual será, meu irmão? Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado, disse João. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher
e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Aqui requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher, ou seja, Roma foi construída sobre 7 colinas. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo, ou seja, o 16 e o cisco, os 7º reis. A besta que era e agora não é, é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Ou seja, igreja, um ainda existe. Quem existe dos 7? E que ainda não se decompôs. Será ele o segundo Paulo? Será que a igreja estará aqui para ver? Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por 1 hora, ou seja, 1 ano e 3 meses, receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e a sua autoridade à besta, ou seja, 10 reis serão levantados para governar juntamente com o anticristo. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis que o aceitaram. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Meu irmão, qual a cidade que reina na economia global? Que controla a moeda mundial? Então, igreja, qual país que predomina o azul e vermelho que os reis da terra negociam? Que é o parâmetro na economia global? E qual a cidade e a bolsa que controla a moeda no mundo? Que controla os reis da terra? Seria a Ioque Nova? A questão do 8º rei, pois é um dos 7 e virá do abismo para a perdição. Ficarão admirados quando virem a besta, porque ele era, agora não é, e entretanto virá. É o 8º e um dos 7. Então, igreja, pela profecia, o 8º atual terá que renunciar e virá o 8º que a profecia diz, que virá do abismo e conduz à perdição, e todos ficarão admirados. Quem será que surgirá? Será o que está embalsamado e foi amado por muitos? Porque o capítulo 13 de Apocalipse diz: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas.
E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, quando ele colocará o pé e dizer que é Deus, conforme profecia que Jesus comenta no capítulo 24 de Mateus, que está em Daniel 9:27, que diz: com muitos ele fará uma aliança que durará 7 anos. No meio dos 7 anos, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Agora aqui, a besta da terra, do capítulo 13. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como o cordeiro. Presta atenção, igreja. Mas que falava como o dragão. Qual a marca ou logo no mundo que é semelhante ao chifre do cordeiro? Reflita. Exercia toda a autoridade da primeira besta, o anticristo, e em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. O que vem do abismo, o 8º rei. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ela, o falso profeta, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada, contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, e de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Galera, será um holograma que será feito dessa besta vinda do abismo, dessa imagem? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Igreja, detalhe, na China hoje só se compra e vende com chip. Não se negocia mais com dinheiro, nem cartão, e pasmem, nem com um celular. Está próxima a volta de Jesus ou não? Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Quem é a besta que é semelhante ao chifre do cordeiro, galera? Quem hoje no planeta tem um logo ou marca que é semelhante? Quem tem mais satélites no mundo e domina os chips? Será o Elinho? Seu número é 666, ou seja, Vav, 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 que no hebraico 6 WWW. Galera de Jesus, o palco está montado, as personagens estão aí, o acordo de paz em andamento e a qualquer momento ele acontece. A construção do 3º templo aguarda esse acordo para iniciar as obras. E conforme as profecias de 1 Tessalonicenses 5 e 2 Tessalonicenses 2, que diz: quando se falar de paz e segurança, virá repentina destruição, e será revelado um homem da iniquidade, o anticristo. E a partir disso, a qualquer momento o arrebatamento da igreja acontece, para que o homem da iniquidade seja manifestado ao colocar o pé no 3º templo e dando início à grande tribulação.
E quem ficar terá que decidir entre colocar a marca para adorar o anticristo, decretando morte eterna, ou renunciando à marca, porém pagará com a vida por não adorar o anticristo e reinar com Jesus no milênio. Igreja, este é o cenário. O acordo de paz é a referência. A partir disto, Jesus poderá tocar a trombeta. Não sabemos dia e hora, mas temos as estações, pois quando a figueira começa a florescer, o verão está próximo. Veja que eu avisei antecipadamente, disse Jesus. Uma dica: leia o Apocalipse 3 vezes cada capítulo, bem devagar, lentamente, entendendo cada palavra. E peça sabedoria a Deus, que Ele dá liberalmente. Isso é uma promessa de Tiago 1,5. Se você não está entendendo o que está lendo, peça sabedoria a Deus, que Ele vai esclarecer para você. Por favor, mande esse vídeo para um conhecido seu. Divulgue esse vídeo, meu irmão. Galera de Jesus, de que lado você vai estar? Que seja uma semana de reflexão e abundância, e que Deus abençoe grandemente a você e a sua família. Até o próximo. Valeu!